Mademoiselle Chanel é uma das personalidades mais interessantes que você vai conhecer. Empreendedora, namoradeira, namorou um príncipe russo. Dizem a boca miúda que teve ali um negocinho com Picasso também. Também teve lá escancarado um negocinho com Stravinsky. Uma mulher dona de si, empoderada, à frente do seu tempo, que não queria de jeito nenhum saber de casamento, de se prender. Às vezes pensava aí, mas não queria ter esse ar convencional das coisas. Muito liberta, muito sofisticada, muito perfumada. E quando metia uma coisa na cabeça, não tinha santo que tirasse. Via negócio até no vento e fazia as coisas assim com paixão. Desenhava suas roupas com paixão. E quando ela via essas roupas sendo comprada e vestida, não era nem pelo dinheiro. Eu acho que no caso da Coco era o prazer de ver o seu projeto criando asas. Não tem como você não ficar interessado pela Mademoiselle Chanel, que até o fim da vida queria que chamasse ela de Mademoiselle. A criação do perfume, toda a história do perfume faz você ficar tão apaixonado e ficar querendo perfume como as mulheres daquela época dos anos 20 queriam. E a Coco sabe fazer o marketing dela. Ela sabe usar o gatilho da escassez em você. Que o leitor sai da leitura com uma vontade, preciso de um perfume. Eu, como não tenho o número 5 nesse momento comigo, ainda não tive condições, prioridades, eu tenho esse perfumezinho aqui. Você sai dessa leitura olhando para os seus perfumes de uma outra forma. Bem-vindo, leitor! Nossa conversa de hoje é sobre o livro Mademoiselle Chanel e o Perfume do Amor. Eu tenho um projeto esse ano de ler mais ficção histórica, mais romance histórico. Se você quiser saber a minha lista dos livros que eu irei ler durante os meses, vou deixar aqui nos cards ou nos comentários o link para você acompanhar. Também vou fazer uma playlist onde você vai ter acesso a todas as resenhas que forem saindo ao longo desses meses. Na seleção da escolha dos livros, sempre que se fala de sofisticação, de moda, o nome da Gabrielle é mencionado e eu tinha muita curiosidade de conhecer um pouco mais dela. Todos os livros dessa minha lista do projeto Revivendo foram livros bem pensados e indicados e eu tenho muito interesse neles. Quando eu fui procurar pelo livro da Coco, eu queria um outro livro, não era esse. Só que eu não me atentei que o outro é uma das infinitas biografias da Coco, porém o autor que assina a biografia da Coco que eu quero é um autor que eu tenho gostado bastante de conhecer e sei que ele tem uma credibilidade imensa por diversos títulos dele por aí. Mas eu não consegui encontrar essa biografia e acabei encontrando uma ficção que é de fato que eu pretendia. Nesse livro a gente vai conhecer um recorte da vida da Chanel. Eu sei que tem filmes, eu sei que tem outras literaturas que ela é bem conhecida, mas eu não tinha tanto conhecimento sobre ela. Todo o conhecimento que eu vou tratar, que a gente vai começar aqui, é só sobre esse livro. Se é verdade, se não é verdade, assista até o final para minhas considerações. O livro começa com um acidente. Uma pessoa muito querida para Gabrielle acaba morrendo e isso abala ela imensamente. Depois que acontece isso, os amigos mais próximos da Chanel tentam ajudar a superar essa perda. E uma das coisas que acontece é um projeto que a Gabrielle e essa pessoa tinham em comum. Então ela tenta, de alguma forma, se reconfortar, faz disso uma missão, como sendo o último pedido do amado dela, vai tentar encontrar esse perfume. Só que até ela ter essa noção de que ela tem um perfume para procurar, em um dos jantares que ela participa da alta sociedade parisiense, ela encontra lá um russo e esse russo tem um lenço com um perfume típico das esposas mais ricas dos russos, que era um perfume muito exclusivo, um perfume muito caro. Tem lá um processo todo e explica um pouquinho aqui, pincela um pouquinho aqui nesse livro a construção do perfume. E esse perfume tinha muitos componentes que encareciam ele, portanto só podendo ser usado pela nobreza russa daquele período. O gancho é a criação desse perfume, mas a gente só vai ver ele de fato no final do livro sendo feito e todo
toda a estratégia que foi colocado para ele surgir como um perfume comercial. O meio disso tudo, a gente vai conhecendo a Chanel, os seus amantes, vai conhecendo a vida boêmia da Gabrielle e conhecendo um pouquinho do que era a Chanel antes. Você sai com um ar mais feminino, você vai entendendo o porquê dos perfumes. Um destaque para os amigos da Chanel, porque tem umas amizades aí que você não sabe se é hater ou é fã nessa história. Mas a Chanel é o tipo de mulher que não se deixa enganar por amizades. Sabe quem é quem no jogo de damas, então pensei assim que era uma ingênua, mas não era uma ingênua, me enganei totalmente. Sofisticação e beleza, nós vamos ver no livro Mademoiselle Chanel. É a minha primeira experiência com a Michelle Marlin, já ouvi dizer que ela tem outros títulos bem interessantes, fiquei curiosa. E falar sobre o perfume que é o mais famoso do mundo não é uma tarefa muito fácil. Na verdade, a autora disse que ia ser uma tarefa super fácil, porque tem muita coisa documentada falando sobre a criação do número 5. Quando ela sentou para escrever, que ela foi colocando as pesquisas dela lado a lado, ela viu que tinha muita coisa desencontrada. Quem vê os artigos da Chanel por aí, tem outras marcas fazendo frente, mas a Chanel ainda continua uma marca muito exclusiva, uma marca que demonstra um certo requinte para quem utiliza. Indo para as minhas considerações, é um livro de ficção histórica. No final desse livro, a autora deixa explicando como foi o processo de pesquisa dela. Eu disse antes que eu tinha dado 3 estrelas, que é um livro bom. Eu continuo com as 3 estrelas nesse livro, muito potencial para ser 4 estrelas, porque é um livro que te leva para dentro do mundo parisiense, para um mundo diferente, onde tem muita riqueza, onde tem muito glamour, onde tem muita cultura. O repertório da Chanel é imenso. Não tem como você não entrar dentro dessa história e querer usar uma roupa da Chanel. Não tem como você não entrar nessa história e querer sentir o perfume número 5. Toda a construção de como foi que ela pensou no perfume, todo o processo, as amizades dela com celebridades como Picasso, o próprio Dmitri, que é um descendente Romanov, a história das pérolas que ela usa, que é uma marca registrada da Chanel. Todo esse processo de reconstrução, de fragilidade e de mulher de negócios, a gente vai ver aqui dentro dessa história. É uma história gostosinha de acompanhar. Eu gosto desse tipo de ficção histórica. Me apresenta uma personagem e faz com que eu me interesse tanto por ela, que faça com que eu pesquise e que eu queira saber mais dela. Ficção histórica tem esse sabor pra você. Para além da gente voltar para os anos 20, onde tem toda uma moda, as mulheres estão se reconstruindo. Uma parte dessa história que chama bastante atenção é a estratégia de marketing da Chanel, não só para a criação desse perfume, como para a criação da própria roupa, como ela fez para empreender. A Gabrielle é uma mulher do século 20 trabalhando, sendo empreendedora e sabendo exatamente como é que ela tinha que fazer para obter dinheiro. Então ela sentiu uma dor, ela tinha uma vocação, notou que essa vocação estava florando nela e conseguiu se erguer dentro dessa sociedade que é um mundo à parte, de quem não precisa se preocupar com o boleto no final do mês. É discrepante. E esse livro nos introduz a esse mundo de uma forma sutil nesse período. A estratégia da Chanel de fazer com que o público feminino tivesse uma experiência com as suas peças, essa estratégia unida com essa sobriedade, exclusividade e sofisticação é um combo perfeito. Então ela soube mesmo colocar a ideia dela na cabeça das pessoas. Além dela ter um network incrível, ela sabia o público-alvo, ela tinha diferenciação e ela entendia do negócio. É de se pensar que uma mulher sozinha, uma mulher que não era casada naquele período, teve fibra para poder abrir o próprio negócio, se tornar empreendedora, e as coisas iam surgindo. Tem um alinhamento aí de vários fatores. Estudou bastante contabilidade para ela poder tomar conta dos próprios recursos sem depender de ninguém para isso. Além da roda seleta, lembra do network pesado que ela tinha? Ela conhecia os maiores da cultura parisiense naquele período. O próprio Picasso e diversas outras celebridades daquele período. Era um grupo seleto e solto, né, com a cabeça aberta para muitas coisas e gerados. Era uma junção complicada, mas além de que a Chanel tinha um tino para os negócios infalível, como se
fosse um toque de Midas. A vontade que eu tive foi de conhecer mais. Chanel é uma mulher interessantíssima, não tem como você não saber da história dela e sentir vontade de se aprofundar mais. Existe muita lenda em torno dessa pessoa, muita coisa não se sabe se é verdade. A autora relata que ela teve que ler 9 biografias e tentar achar pontos em comuns para poder o romance dela surgir, e ela tentou ser muito fiel aos pontos históricos da história. Algumas coisas podem estar fora de ordem, segundo a mesma. Ela tentou centrar a criação dessa história dentro dos olhares dos amigos que conviveram com a Coco durante esse período. Eu me lembrei muito lendo esse livro da segunda esposa do Einstein. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. A Mary também tinha um futuro esplêndido, mas era acadêmica. A Chanel aqui era uma apaixonada pelas artes, gostava de música, gostava de peças de teatro, gostava de musicais. Tinha um respeito enorme pelos artistas. A palavra mecenas vai estar sempre aqui nesse livro, porque são pessoas muito abastadas que ajudam na cultura, querendo ou não, de Paris nesse período. A criação do perfume e o jogo de marketing também que ela fez para lançar esse perfume é esplêndido. Você acaba se apaixonando e querendo muito esse perfume. É uma ficção histórica, mas tem uma certa aula de marketing aqui dentro que, se você gosta, você vai adorar também conhecer. É um livro curtinho, rápido de ser lido, tem mais de 300 páginas, faz parte de uma coleção. Em Portugal saiu pela editora Planeta. A gente tem também da Frida Kahlo e da Simone de Beauvoir, esse mesmo design de capa. Então também fiquei muito interessada em ler os outros dessa coleçãozinha. Para as mulheres, dá vontade de empreender ainda mais. A Chanel é realmente um exemplo de mulher de negócios. A vida amorosa não é lá essas coisas, não é um exemplo a se seguir. Quem gosta de mulheres empoderadas e determinadas vai amar esse livro. É o meu primeiro da lista, check, livro de fevereiro. Ok, esse vídeo era para estar saindo em fevereiro, mas não foi possível. Vamos tentar que os próximos eu consiga colocar em dia. Eu fiquei ainda mais entusiasmada para ler a biografia. Eu vou correr atrás, porque eu quero desse autor. Eu gosto muito dele, do Gosner. Vou terminar de assistir o filme. A Coco passa aquela frieza de mulher madura, já no alto de seus 38 anos. Esse é o recorte que a gente acompanha da vida dela, mas a gente sabe como foi o final disso tudo. É uma pessoa que tem muitos traumas, né, da infância dela. Foi uma pessoa que ressignificou de uma tal forma a vida que faz você pensar. Ela enterrou o passado dela e começou uma nova história, virou uma página, começou a escrever a página da vida dela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de me dizer aqui nos comentários se você já conhecia esse livro. E não sai ainda. Tem aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Não sai ainda. Tô te esperando aqui nesse vídeo. Aqui, ó. Aqui, clica aqui, clica.